ou mais alguém quer colocar alguma coisa? Então vamos lá, capítulo 1, as bases da nova religião. A Umbanda, como algumas religiões existentes, tem a sua estrutura e os seus preceitos, quando de sua formação, 3 religiões como base. Não podemos deixar de citá-las e até mesmo de analisar seus pontos fundamentais, para que possamos entendê-la melhor, esta religião brasileira e cristã. Outra coisa. Vocês sabiam que a Umbanda é brasileira e cristã? Ou a Umbanda é uma religião africana? Porque o candomblé é africano, ele não é brasileiro. Ele nasceu na África e veio da África para o Brasil. A Umbanda, ela foi criada aqui. Ela é uma religião brasileira. E por que cristã? O que é cristã? Por causa das imagens? Não, tia Rosa, não. Não é por causa das imagens. Por causa imagens. do cristianismo. Por causa de Cristo. Isso. Quando a gente fala em doutrina cristã, significa uma doutrina baseada no Cristo, em Jesus, o Cristo. Então, nós vamos ver lá depois na história, quando ela foi criada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele deixou bem claro, esta religião é assim, 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 e com Jesus, o Cristo. A base dela é o Cristo, é Jesus. Ela não tem uma base, por exemplo, voltada para uma religião africana. Ela não tem uma base muçulmana, por exemplo. O muçulmano, ele não é cristão, ele é muçulmano, porque ele acredita em Alá. Alá é Deus, mas é a Deus deles. E o muçulmano, ele segue o Alcorão. O Alcorão, escrito por Maomé, ele tem Jesus como Deus fugiu a... Não é apóstolo, peraí, fugiu a... Ele tem como Jesus como um profeta. Mas eles não seguem a Jesus, eles seguem Maomé, Alá. Então, ela não é cristã. A Igreja Católica, as evangélicas, as reformistas, a Umbanda, o Espiritismo, todas essas religiões são cristãs, porque elas seguem o Evangelho do Cristo, ou deveriam seguir. É uma outra coisa que acontece muito na Umbanda, e tem alguns escritores que... vou até citar o... Meu Deus do céu, agora, peraí. Quando eu quero citar alguma coisa, foge o nome. Espera aí que eu já lembro o nome dele. Ele simplesmente coloca em seus livros que Jesus não é nada. Era um espírito que reencarnou aí e passou. E ele é um umbandista. Ele tem uma faculdade de Umbanda. Ele tem muitos livros, tá? E muita gente na Umbanda segue os livros dele. Eu lembro o nome dele. Então, a gente tem que tomar certo cuidado. Por isso que eu falo, como é que a gente está na estrutura. Então, aqui, entende que uma religião brasileira e cristã, ela nasce fundamentada nas religiões afro-brasileiras, então as que vieram da África, no catolicismo e na doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, e ainda sofre uma forte influência, não de uma quarta religião, mas da cultura e religiosidade indígena brasileira. O sistema filosófico ou religioso que combina os princípios de diversas doutrinas denomina-se, conforme o dicionário da língua portuguesa, de
sincretismo. Então, quando a gente fala em sincretismo, a Umbanda é uma religião com sincretismo porque ela é formada de 4 outras doutrinas. Ela tem no seu fundo, na sua formação, 4 outras doutrinas. Kardec, em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, método, item 35. Mas os que desejam conhecer completamente uma ciência devem ler necessariamente tudo que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Seguindo as recomendações do nobre instrutor, traremos a seguir, de modo superficial, pelo menos o principal, as bases das religiões que compõem a Umbanda. Como o nosso estudo é voltado para os espíritas, não será necessário nos ater às bases da mesma, seguiremos então discorrendo, mesmo que superficialmente, sobre as bases da religião católica, as afro-brasileiras e a cultura indígena brasileira. O espiritismo visando as bases da religião umbandista. O que eu estou querendo dizer aqui, seguindo Kardec, para eu conhecer uma religião, para eu saber como é que ela é, se ela é boa, se ela não é, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudá-la. Então, como é que eu falo mal da Umbanda se eu não sei como é que ela é? Como é que eu falo mal do católico se eu não sei como é que é a religião dele? Como é que eu falo mal da evangélica, da qualquer outra, da muçulmana, por exemplo, se eu não sei como é que é a base, como é que ela veio, como é que ela foi formada? Eu estou julgando ela, às vezes, pelos elementos que estão nela, ou que fazem parte dela. E eu já falei para vocês que os elementos que fazem parte de uma doutrina não são a doutrina. Porque eu tenho muitos e bons terreiros de Umbanda, como eu tenho muitos que não são bons. Só querem ganhar dinheiro, só querem saber de fazer a coisa, fazem qualquer coisa por dinheiro, então isso não é Umbanda. Então eu tenho que conhecer as bases, eu tenho que conhecer aquilo para poder, né, realmente não julgar, mas pelo menos falar delas, né? Nós vamos dar uma parada aqui, porque o nosso tempo já está acabando. Deixa eu lembrar lembrar o nome do... Voltamos. Ai, meu Deus do céu. Quando eu fico... É Alcorão, Toninho? Não, é um bandista, ele tem caramba, ele tem uma coisa da Umbanda, uma universidade não, uma O Toninho, é o Oi. Rivas Neto? Como? Rivas Neto? Não. Aqui, achei. É o Rubens Sarraceni. É o Rubens Sarraceni. O Rubens Sarraceni, ele tem até uma universidade de Umbanda. E aí eu, como pesquisador, gosto de ler muito, eu comecei a pegar muitos livros dele. Ele tem a Gênesis da Umbanda, ele tem o Ritual da Umbanda, ele tem vários livros que ele, inclusive, psicografa, ele psicografava, porque ele já desencarnou. Ele tem muitos livros com Exu, né, contando a história dos Exus, como é que eles
nasceram, tal. Ele tem uma série muito grande de livros. E aí, quando eu comecei a ler os livros dele, e principalmente nessa Gênesis da Umbanda, ele fala que Jesus não é nada. Então, ele simplesmente trata Jesus como sendo uma pessoa que encarnou aqui na Terra. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas coloca sobre o Evangelho de Jesus. Então, a gente tem que ficar, né? Aí, quando a gente vai ver, não que seja uma coisa do outro mundo, mas não está dentro daquilo que foi criada a nossa religião. Por isso que eu falo, é muito difícil falar de Umbanda, porque tem muita coisa. E cada um segue um caminho, uma linha. Então fica um negócio muito difícil de ser estudado. Ele tem muitos livros, inclusive os livros que falam de... Isso eu tinha um professor do Espiritismo, para vocês verem, eu tinha um professor do Espiritismo, que ele que me deu todos esses livros da Umbanda para ler. Porque ele era um cara que ele devorava, ele lia tudo, ele lê de tudo, ele gosta de ficar informado de tudo, para ter conhecimento. E ele me deu um monte de livros do Rubens Saraceni e de outros da Umbanda. Ele falou, lê lá, se você quer saber sobre isso, lê esse. Se você quer saber sobre isso, procura assim. É muito bacana. Então, a gente tem que realmente buscar conhecimento, para não entrar errado. Bom, aí a semana que vem, a gente começa, então, falando da religião católica. Pessoal, alguma dúvida ou todas? Aí vocês vão perguntando, pergunta no grupo, pergunta agora, falem alguma coisa, se vocês não entenderam nada, a gente volta. Tudo ok aí? Pelo menos a Amanda pôs um joinha lá, a Rafa. Então tá bom. Então vamos encerrar. E não esqueçam, né? Vão lendo de novo, vão fazendo a leitura novamente, pensando naquilo lá. Lembra que eu falei lá, não acreditem no que eu falo. Eles não têm que acreditar no que eu falo. Porque eu fui ensinado assim, a doutrina espírita, ela é muito boa por causa disso, ela nos ensina a isso. Eu não posso acreditar naquilo que eu ouço. Eu tenho que me convencer de que aquilo é certo. Então eu tenho que buscar informação. Aquilo lá tem que... é verdade, eu acho que isso está certo. Quando eu concordo que aquilo está certo, aquilo faz parte de mim. Então, mesmo a gente concordando, às vezes, com coisa errada, tá? Uma hora a gente vai entender. Mesmo a gente discordando e a coisa estando certa. Mas eu tenho que fazer análise, eu tenho que analisar tudo. Analisar o que eu recebo, o conteúdo que tem, se está certo, se não está. Eu vi coisa diferente. Eu acho que assim é que está certo. É assim que funciona. A gente tem que elaborar pensamentos e realmente ter aquilo dentro de você. Acho que isso é verdade. Quando essa verdade faz parte de você, é muito melhor.